nessa aula, nós vamos falar a respeito dos componentes de um projeto estrutural. O que é que compõe as pranchas do projeto, se há diferença entre elas. Vamos falar um pouquinho sobre os materiais que são utilizados, de maneira mais específica, os aços e como eles serão representados no projeto. É uma aula muito importante. Você precisa prestar bem atenção, ok? Bom, a gente pode dizer que o projeto estrutural, em termos de representação, em termos de pranchas, ele divide-se em duas partes. Existem dois tipos de prancha. As chamadas pranchas de forma e as chamadas pranchas de armadura. Pranchas de forma, pranchas de armadura. Se você observar aqui a prancha de forma, né, geralmente elas vêm num formato que são formatos padronizados pelas normas de desenho técnico. Geralmente são pranchas tipo A0 ou tipo A1. Pranchas A0 e pranchas tipo A1. Essas formas geralmente têm aqui, né, como qualquer projeto de engenharia, uma área dedicada ao chamado carimbo, né, onde as informações são preenchidas, informações a respeito da obra, a respeito do cliente, no caso, as informações a respeito do material, né, isso aí a gente vai abrir depois um projeto para vocês verem, vocês vão poder ver isso aí em detalhes, o FCK do projeto, data de alterações, então tudo fica aqui nessa área reservada aqui ao chamado carimbo. A prancha de armadura, ela é muito parecida, então ela pode também vir em A0, pode vir em A1, ok? O pessoal geralmente na obra gosta mais até do A1, que é uma prancha que tem a metade do tamanho do A0. Ela é como se fosse daqui até a metade para cá, mais ou menos esse tamanho aqui. Deixa eu riscar aqui. É como se fosse o A1, é como se fosse desse tamanho aqui, a metade do A0, ok? O pessoal na obra até gosta mais. Só que para o projeto estrutural, que contém muitas pranchas, acaba de repente ficando um projeto muito longo, com muitas pranchas, aí pode passar de 200 pranchas, fica bastante difícil. E o A0, geralmente os engenheiros estruturais gostam mais, por serem maiores, eles cabem mais informação. Então fica aquela coisa assim, mas na obra o pessoal não gosta muito do A0, porque às vezes está lá em cima, numa laje bem alta, com muito vento, e fica difícil segurar a prancha A0. Tá? Mas como eu estava falando, nós temos aqui a prancha de forma e a prancha de armadura. E se você notar, a gente tem um detalhezinho aqui, que é esse quadro, que eu vou explicar daqui a pouquinho, o que é que ele contém, né? Que ele aparece aqui na prancha de armadura e não aparece na prancha de formas. Bom, eu vou aqui começar para você a definir o que é uma planta de formas, o que é que envolve a planta de formas, tá? A gente pode dizer que a planta de formas, a gente pode ler junto aí, está para a estrutura, assim como a planta baixa está para a arquitetura. Então, qual é a planta mais importante do projeto arquitetônico? É a planta baixa, né? Você pode até executar uma arquitetura sem cortes, sem fachadas, você consegue executar, né? Na hora você consegue improvisar, você consegue executar sem corte, sem fachada, mas com a planta baixa apenas você consegue executar. Ao passo que se você tiver só a fachada, ao passo que você tiver só o corte, dificilmente você vai conseguir executar, né? Não estou dizendo com isso que as pranchas de corte não são importantes, nem que as fachadas não são importantes. Mas é claro que a planta baixa ela é a mais importante do projeto arquitetônico. Da mesma maneira, a gente pode dizer que a planta de formas ela está, né, na importância grande, porque nela que você vai visualizar como é então que vai ser a sua estrutura, né? E aí eu gosto de colocar exatamente isso, olha, os desenhos de forma determinam a forma da estrutura. Então veja que ele vai definir a geometria da sua edificação em termos de estrutura, né? Então na planta de forma está tudo, então os contornos, os tamanhos, as espessuras, as dimensões das seções transversais, tudo está indicado
ali na prancha de formas, ok? Bom, como eu falei, ele inclui a indicação dos elementos estruturais, ou seja, eu preciso identificar geralmente quais são esses elementos estruturais. As lajes, as vigas, pilares, tirantes, fundações, elementos de cortina, elementos de contenção. Todos esses elementos precisam ser devidamente identificados. E olha só aqui como eu coloquei, com as suas respectivas dimensões. Então não adianta eu colocar que ali eu tenho uma viga. Não adianta. Eu tenho que nomear aquela viga, identificá-la por um nome, um número, vou já mostrar aqui exemplo, e colocar a dimensão da sua seção transversal. Geralmente a gente identifica a seção transversal daquele elemento. É importante isso que eu vou comentar agora. Os desenhos de forma vão para a compatibilização, né? O que significa isso? Como eu falei para vocês na primeira aula, o desenho de forma, ele, na verdade, não o desenho de forma, a estrutura interfere na arquitetura. A estrutura interfere na instalação e vice-versa. A arquitetura interfere na estrutura, a instalação interfere na estrutura, a instalação interfere na arquitetura. Então veja que um interfere no outro, porque é difícil conseguir um match perfeito, né? Um encaixe perfeito de todos esses projetos. É por isso que eles precisam ser compatibilizados, ó, precisam ser compatibilizados. Então geralmente, hoje em dia, né, nós temos um coordenador de projeto, que é o cara que, digamos assim, ele é um moderador ali, então ele é o cara que coordena ali essa integração. Então ali tem o arquiteto, ali tem o engenheiro estrutural, ali tem o engenheiro de instalações, ali tem o pessoal do ar-condicionado, ali tem o paisagista. Então ele coordena isso, né? Ele traz harmonia, né, para que haja esse encaixe entre todos esses projetos. Agora é claro que o arquiteto, o instalador, eles não estão interessados, gente, na quantidade de armadura, de ferragem que tem dentro de uma laje. Eles não estão interessados na quantidade de ferragem que tem dentro de uma viga, de um pilar. Para eles, o que importa é a forma, ou a forma que a estrutura vai ter. Para eles, o que importa é a geometria que a edificação vai ter. Porque a geometria, sim, vai importar. É uma viga que aparece no meio de um ambiente, é um pilar que está saindo da parede, né? Tá tomando espaço. Numa fachada, uma viga pode estar saliente, um detalhe pode estar saliente. E isso é o que importa para eles, tá? Então é por isso que eles vão para a compatibilização. Então, lá na compatibilização, esses projetos são reunidos e aí, geralmente, o coordenador ele vai observar, né? E é claro que, previamente, cada um vai olhar o que é que o outro está interferindo e aí chega-se, então, a um denominador comum, tá? Mas, como eu falei para vocês, o projeto estrutural é composto de duas partes. A parte da forma, as pranchas de forma e também as pranchas de armadura. Mas o que é que vai para a compatibilização? Apenas as pranchas de forma. Elas, né, interessam para as demais áreas saber o que está acontecendo ali. Tá certo? Muito bem, vamos para frente. Olha, aqui nós temos um exemplo de uma planta de formas, tá? Aqui nós temos, você nota que ela parece com uma planta arquitetônica, só que aqui está focada na questão da estrutura. É importante ressaltar que as plantas baixas, elas são vistas superiores. Então é o seguinte, você está olhando de cima para baixo, e aqueles elementos, geralmente o que é que se define a planta baixa? Então você tem um plano que secciona o pavimento na metade dele, né? Então considera-se que tem um pavimento de 3 metros, você corta 1,5 metro. Tudo aquilo que está acima desse plano cortado aparece tracejado. O que está abaixo aparece visto. E se foi seccionado, aparece com um traço bem grosso. Tá? Aqui na planta de formas, o raciocínio é parecido, só que a gente inverte. Porque a gente inverte aquilo que é visto por aquilo que é não visto, em termos de tracejado e em termos de aquilo que é desenhado com linhas contínuas, ok? Porque
aquilo que geralmente está debaixo da laje que tem o maior interesse e não o que está em cima. Se você está olhando de cima para a laje, você vai ver só aquele concreto. Mas se você está olhando de baixo para cima, aí você vai conseguir ver os elementos, você vai conseguir identificar vigas, você vai conseguir identificar as lajes. Então é uma vista, não é uma vista de... É uma coisa misturada. Não é bem uma vista inferior, porque a vista inferior pressupõe espelhar aquilo que está em comparação com a arquitetura. Então não vamos confundir. Na verdade, é uma vista superior, apenas nós vamos trocar aquilo que é visto por aquilo que é não visto em termos de tracejado. Então, se eu estou olhando e eu vejo que aquilo está não visto, né, de cima para baixo, eu vou desenhar como se fosse visto, com linhas contínuas, porque na verdade eu quero pegar o que está embaixo. E o contrário também é verdadeiro, tá certo? Bom, então eu dei um zoom aqui nessa parte da planta. E aí eu quero começar a explicar para vocês componentes que existem na planta de formas. Então, por exemplo, aqui, vamos começar aqui com os pilares, tá? Os pilares, independente de você considerar que é uma planta, uma vista de baixo para cima, de cima para baixo, eles são seccionados. Por serem seccionados, como a gente vê aqui, eles são desenhados com um traço bem grosso. Veja, gente, nós vamos ter lá na frente uma aula só sobre forma. Eu estou dando aqui apenas uma visão geral daquilo que a planta de formas contém. Mas claro que teremos um capítulo específico sobre a planta de formas, tá? Mas aqui para vocês terem uma ideia. Então aqui eu já tenho um pilar. Olha só ele aqui, é um pilar de 30 por 80. Então não confunda o pilar de 30 por 80, como esse que está aqui, com o pilar de 80 por 30. Porque não é a mesma coisa, ok? 30 por 80, geralmente... O que acontece? O que está em X é lido primeiro. Então, 30 por 80. Então, você tem algo assim, como se fosse 30 por 80. Agora, o que seria um pilar de 80 por 30? Então, eu teria de 80 por 30. Então, ele estaria assim meio que deitado em relação a aquilo que eu desenhei aqui. Tá certo? Muito bem. Então, a gente identifica aqui pilares com 30 por 80. Veja que ele tem um traço grosso, né? Ele tem uma achura, que depois eu vou explicar o que representa essa achura, ok? Nós temos as vigas, né? Que estão representadas por um texto que é V, depois eu vou explicar isso melhor. Essa aqui é uma viga faixa, já até comentei na primeira aula. Ela tem mais largura do que a altura, então, uma viga de 80 por 26, ela tem 80 e 26 de altura, ela é assim. É diferente, por exemplo, dessa aqui, olha só. A viga 2, ela é 19 por 60, então ela é 19 por 60. Então, ela é bem maior aqui, tá certo? Muito bem, muito bem. Então, viga, olha só as lajes. Essa laje aqui está um pouco complexo já, né, nas nossas primeiras aulas, mas essa é uma laje nervurada. Então, o desenho aqui, os caixotes, aí tem a questão do tapa-nervura. Não vou falar sobre isso agora, é um elemento que foi criado para economizar. Mais na frente eu vou falar isso para vocês. Mas eu quero que vocês tenham uma noção. Ó, vocês observam que existem cotas, né? Olha só, tem que estar tudo cotado. Geralmente o projeto estrutural, de estruturas de concreto armado, concreto protendido, eles vêm cotados em centímetros, tá, pessoal? Então, olha só, planta arquitetônica, geralmente você tem a planta, o arquiteto gosta de trabalhar em metro, ela é toda cotada em metros. A planta de desenho de uma estrutura de concreto armado e protendido geralmente vem em centímetros, tá? A nossa unidade é 1 centímetro. Mas é claro que, por exemplo, a estrutura metálica, né, que é uma particularidade do ramo das estruturas, como eles trabalham com processos muito precisos de fabricação, o centímetro já não dá certo. Então, eles trabalham com milímetros. Então, se você pegar uma planta de arquitetura, vem em metro. Se você pegar uma planta de estruturas de concreto estrutural, né, concreto estrutural, armado, protegido, centímetros, metálicas, milímetros, tá certo? Bom, então, veja que isso aqui precisa ser cotado e veja também, né, que eu tenho que identificar níveis, eu tenho que identificar pilares de compatibilização, que são elementos mais construtivos. Aqui é uma aba, né, a aba parece viga, mas não é. É aquele que parece, mas não é.
Então eu vou explicar tudo isso aí para vocês nas próximas aulas, tá? Aqui é um outro zoom que estou dando na estrutura, aqui na parte de baixo. Veja que você precisa identificar aberturas, que são furos na laje, são chamados de shafts, para passagem de tubulações. Aí podem ser tubulações elétricas, tubulações de dados, tubulações hidrossanitárias, ok? Então esses shafts são requeridos pelo pessoal das instalações prediais, né, dos sistemas prediais. É por isso que precisa da compatibilização. Eu preciso prever essas aberturas e colocar isso na forma para que não se concrete esse espaço e depois tenha que se quebrar. Então eu tenho que previamente deixar essas aberturas dentro da minha planta, senão haverá problema, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho um posto elevador, né? Então eu preciso já deixar isso identificado, né? Geralmente quando eu tenho um X, significa que é um vazio, né? Um X numa planta de estrutura, ou mesmo na arquitetura, é um vazio. Então vocês estão notando aí que a gente identifica todos esses elementos na planta de formas, tá? Bom, então vamos passar agora aqui para a planta de armadura, tá certo? O que é que contém uma planta de armadura, tá? Bom, a planta de armadura, pessoal, é um desenho chamado de detalhamento. Então, aí sim, eu tenho uma viga de concreto, sei lá, de 20 por 60, 14 por 60. E aí, nessa planta de armadura, eu vou identificar o que é que contém as barras de aço, a posição dessas barras, se vai estar na parte de baixo, na parte de cima, os estribos, a armadura lateral. Eu preciso identificar tudo isso aí. Isso é tudo detalhado na prancha de armadura, tá? Então, como eu acabei de falar, detalham a forma, a quantidade, o diâmetro de cabos, né? Ou de barras e cabos. As barras são para a estrutura de concreto armado e também de protendido, e os cabos são exclusivos para os projetos protendidos, ok? Bom, para concreto armado, essas barras, esses vergalhões, né, como são conhecidos, são no Brasil, né, utilizados os tipos CA50 e CA60, como eu estou mostrando aí. Então, CA50, CA60 são os mais utilizados no Brasil, ok? Esses desenhos não vão, né, para a compatibilização. Não vão. Porque, como eu acabei de falar para vocês, para o arquiteto não interessa saber o que é que tem dentro daquela viga. Para o instalador não interessa. Isso não é problema deles. Para eles o que importa é a forma, a geometria, a forma final que aquilo vai ter, tá certo? Então não vai para a compatibilização, tá? Mas ele vai geralmente ele vai para as empresas de corte e dobra. Eles vão para as empresas de corte e dobra. Então, aí sim, no Brasil nós temos muitas empresas. Nós temos empresas ligadas à Gerdau, que é a Armafé. Nós temos empresas ligadas à ArcelorMittal, que é a Belgo Pronto. E temos muitas outras por aí, né? Dei só 2 exemplos. Então, essas pranchas vão para essas empresas, porque lá eles vão ler aquelas informações, eles vão cortar e eles vão dobrar aquelas barras, tá? Então, eles aí são pranchas que, embora eles não vão para a compatibilização dos arquitetos, mas é claro que vão para essas empresas, tá? E por que esses desenhos, pessoal, são chamados de desenhos de detalhamento? Porque é o seguinte, esses desenhos, né, esse detalhe de pilar, da armadura de pilar, da armadura de fundação, de viga e de laje, eles só podem ser feitos após a estrutura ter sido compatibilizada. Por quê? Cada mudança, vamos imaginar, você faz o projeto, você manda lá para compatibilização, né? Mas imagine que você fez todo o projeto antes, você calculou tudo, calculou as lajes, detalhou a armadura, detalhou vigas e tal. Aí isso vai para a compatibilização. Chega na compatibilização, aí o pessoal pede para mudar. Essa viga de 14 por 60, vamos tentar fazer ela por 50. Ou essa viga de 20, vamos diminuir ela para 14. Essa laje aqui, vamos trocar por uma laje nevurada. Veja, cada mudança que é solicitada
implica depois de você ter de refazer todo o detalhamento. Quando você mexe numa seção, você altera o peso próprio. Quando você mexe num tipo de laje, troca de uma laje maciça para uma laje nervurada, muda completamente o cálculo, muda completamente o carregamento. E aí você vai perder tudo aquilo que você fez. Então, geralmente, você espera que seja feita toda a compatibilização, que seja autorizado o detalhamento. Após isso ser feito, após essa autorização do detalhamento, aí sim é que você vai processar com esse detalhamento dessas armaduras que ficam no interior das peças, tá bom? Então, é um desenho chamado de detalhamento por conta disso. Não vai para compatibilização, mas é claro que esses desenhos são imprescindíveis para executar a estrutura. Vão para a consultora e também para as empresas de corte e dobra, tá bom? No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre os aços para concreto armado, ainda dentro dessa nossa